A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, a palavra de Deus ela diz assim: E no primeiro dia da semana nos reunimos para partir o pão. E em 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele diz para os irmãos da igreja de Corinto separar as coletas no primeiro dia da semana. Aí muitos pensam assim: esse primeiro dia aqui é o domingo cristão. E isso é apregoado pela Igreja Católica Apostólica Romana e por muitos evangélicos protestantes. Mas, na verdade, segundo o contexto bíblico, aquele primeiro dia ali é o pôr do sol do sábado. É como este pôr do sol aqui, como você pode ver, o sol está se pondo, já está amanhecendo um novo dia dentro da lógica da Bíblia. Quando você lê lá em Gênesis, capítulo 1, você vê assim, Deus, ele cria no primeiro dia e diz assim: foi tarde de manhã e foi o primeiro dia, e foi tarde de manhã e foi o segundo dia, e assim sucessivamente até que foi tarde de manhã e foi o sexto dia. Então, assim, o calendário judeu lá em Israel até hoje é assim. O nosso calendário mudou porque foi mudado pelos romanos, pela Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana segue o calendário gregoriano, que é o calendário ocidental. Mas lá em Israel até hoje é o calendário bíblico, é da forma que Deus estabeleceu. Então, quando você lê lá em Atos 20, verso 7, ali está num contexto que os apóstolos, todos eles eram judeus e todos eles seguiam o que Deus havia estabelecido desde o princípio. Ainda que alguns possam dizer assim: mas isso não tem importância nenhuma. Tem sim, porque quando você entende isso, você sabe que a reunião dos primeiros cristãos, ela era no pôr do sol do sábado. Veja bem, quando você acorda de madrugada, quando o dia está começando a amanhecer, fica desse jeito assim, ó. À tarde, agora é quase 6 horas da tarde, agora quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ó. Veja bem, hoje é terça-feira, então no contexto bíblico já amanheceu, já está amanhecendo a quarta-feira. Nunca um dia começa meia-noite, isso é pagão. Um dia começa no pôr do sol, porque agora já vai começar a noite de quarta-feira. Então o dia está amanhecendo. Então como que a gente tem certeza disso? As próprias Bíblias católicas trazem essa explicação nas suas notas de rodapé. Se você tem uma Bíblia católica de Jerusalém ou uma Bíblia católica antiga, vai lá no rodapé dela, onde a referência fala de Atos 20, verso 7, que você vai ver ali que isso que eu estou falando é a verdade. Quando você vai em 1 Coríntios 16, verso 1 e 2 também, e no próprio grego, quando você lê lá no primeiro dia, a palavra lá é sabaton, que significa o quê? É logo após o pôr do sol do sábado. Então, no contexto bíblico, os cristãos nunca guardaram o domingo como as igrejas ensinam hoje. Eles guardavam o sábado num contexto judaico. Veja bem, o sábado eu não defendo como mandamento para a igreja. Eu entendo que o sábado é Cristo Jesus. Tem vídeos aí no canal falando sobre isso. Eu entendo que o sábado tinha uma tipologia de Cristo. Dia da aliança, dia do descanso, dia de santificação, dia de comunhão com Deus, e tudo isso nós temos em Cristo. Então quem crê em Jesus Cristo, guarda o verdadeiro sábado. Mas o que é a lógica? As primeiras comunidades de cristãos no primeiro século, quando a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, eles, num contexto judaico, muitos deles guardavam o sábado como mandamento, e logo após o pôr do sol, como você está vendo hoje, aí, pôr do sol, eles se reuniam para celebrar o nome de Jesus.
Então, quando amanhecia o primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, todo mundo ia trabalhar. Não tinha negócio de, hoje é dia de celebrar a missa, hoje é dia de culto na igreja. Não tinha nada disso, não. Isso é invenção da religião. Então, assim, eu vejo que até o 3º século, a igreja primitiva seguiu assim. No dia 7/3/321, o imperador Constantino assinou um decreto chamado Decreto Dominical, onde ele mudou a guarda do sábado para o domingo. Porque até ali então a cristandade já estava dividida, já havia grupos defendendo essa reunião nesse primeiro dia, que era pôr do sol, igual a gente está vendo aqui agora. Quando você lê Atos 20, versos 7 a 12, você vai ver ali na própria leitura, não precisa de conhecer grego, não precisa de conhecer nada disso não. Quando você lê ali, você vê que Paulo alongou o discurso dele noite adentro. Foi até que um jovem caiu, se eu não me engano aqui do 2º ou 3º andar, e praticamente ele faleceu e o apóstolo foi lá, orou para ele e ele foi ressuscitado. Aí depois ele falou mais os irmãos, anunciou mais a palavra, a doutrina, partiu o pão e no outro dia seguinte ele seguiu viagem, no primeiro dia. Aí na lógica nossa aqui, se Paulo tivesse começado o culto no primeiro dia, entrado noite adentro, a hora que amanhecesse, amanhecer propriamente dito que o sol está nascendo, agora está amanhecendo, o sol está se pondo. Isso é Bíblia. Gênesis 1, lê Gênesis 1 lá que você vai ver. Se fosse na lógica nossa aqui, tudo que passou de meia-noite já era segunda-feira. Então o apóstolo Paulo, quando o dia amanheceu, já era segunda-feira. E lá é no contexto do primeiro dia, ele começa no pôr do sol do sábado, anuncia a palavra, parte o pão. A hora que amanhece, o nascimento do sol, o primeiro dia da semana, ele segue viagem. 1 Coríntios 16, mesma coisa, fala no primeiro dia da semana, cada um faz lá a sua coleta, do jeito que todo mundo puder ajudar, para ele levar para a igreja de Jerusalém. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, porque no primeiro dia, quando amanhecesse, veja bem, ó, na tarde do sábado, pôr do sol, a igreja reunia para cultuar, para adorar, para aprender a doutrina, a sã doutrina. Aí Paulo fala assim, ó, faz a coleta nesse momento aí, porque quando amanheceu o primeiro dia, que só depois veio chamar domingo com Roma, Dominis, o dia do Senhor, isso é coisa de religião, no latim, não sei mais o que. Então quando amanheceu mesmo o domingo, o primeiro dia da semana, aí Paulo seguiu viagem para Jerusalém. Então, assim, as pessoas não estudam a Bíblia, se estudar entende, e sai desse misticismo da religião, que muitas vezes não quer trabalhar em cima da verdade, quer só ensinar para o povo doutrina de homens. Aí veja bem, quando você acorda de manhã, 4h30, 5 horas da manhã, tá desse jeito, ó. Aí daí a pouco vai só clareando, clareando até o dia amanhecer. Como você viu no início desse vídeo, tá bem clarinho. Agora já está escurecendo, hein? É assim que Deus estabeleceu e homem nenhum vai mudar. Pode mudar do jeito que for, cada nação tem um calendário, a China tem um, mas o que Deus estabeleceu está aí a prova. Aí. Amém, irmãos? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Inscreva-se aí no canal, compartilhe. Amém? Deus abençoe.